Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Bem-vindo você que nos acompanha aqui no Fair Mormon Perspectiva, este canal, esse podcast dedicado a dar uma visão, uma nova perspectiva a respeito de tópicos e assuntos do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje iniciamos uma nova série, uma série que vai tratar de um assunto muito delicado entre os membros da igreja. Gostaríamos de abordar o tema depressão. E para falar sobre depressão, convidamos 3 pessoas. Uma delas, uma pessoa que publicamente sofre com a doença. Convidamos também um especialista para falar sobre uma visão profissional sobre este problema. E, por fim, teremos um episódio também com um líder eclesiástico, mostrando como é o trabalho de um líder da igreja no trato e no cuidado de pessoas que sofrem com depressão. Essa noite, teremos o prazer de conversar com um membro da igreja, fiel, dedicado em seu chamado, seu trabalho, mas que tem um grande desafio de viver com a depressão. Conversaremos com Paulo Ariente. Olá, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Tiago. Boa noite. Olá, boa noite. Paulo, é uma satisfação poder conversar com você. Conheço você há um bom tempo, né? Já estivemos na mesma ala, servimos no mesmo bispado. Sim. Então nós temos um histórico juntos. E assim, sim, como nós temos esse histórico, eu posso descrevê-lo um pouco, né? Paulo Ariente é uma pessoa muito inteligente, tem uma ampla experiência de vida, é um membro da igreja como qualquer outra pessoa. Porém, Paulo hoje sofre de depressão. Eu gostaria que você começasse essa entrevista de hoje, Paulo, respondendo 2 perguntas muito simples, tá? Como que você descobriu que você tinha depressão e como que se descreve, né? Ou como você se autodescreve esse fato de estar depressivo? Então, por favor. A primeira pergunta é mais simples, por incrível que pareça. Como eu descobri que eu tinha depressão foi um evento único, na verdade. Foi durante uma crise de depressão em si. Eu tinha voltado do trabalho e a depressão, ela não é uma doença que ela tem sintomas constantes, ela tem sintomas que permanecem, como uma gripe tem, mas ela também tem crises, como, por exemplo, uma crise epiléptica. E a depressão, eu tive uma crise dessas que eu não sabia o que era, e eu não conseguia escapar com facilidade. E eu só consegui escapar porque eu chamei um amigo na hora e esse amigo me ajudou por telefone. E foi nessa hora que eu percebi que eu precisava de ajuda. Então, eu consultei uma psicóloga e essa psicóloga, depois de apenas alguns minutos de sessão, ela me indicou para um psiquiatra que fez o diagnóstico de depressão. Então foi muito simples, né? Então, mas desculpa interromper, antes de você responder a segunda questão, como foi essa crise? O que exatamente você sentiu? Como foi isso? A crise de depressão foi de súbito. De súbito eu perdi a vontade de fazer qualquer coisa. Imagine que você, por exemplo, está descendo do ônibus, você está vindo do trabalho, desce do ônibus. Você está ansioso para chegar em casa, certo?
Quando eu tive a crise, eu não tinha mais essa ansiedade de chegar em casa. Não tinha mais o prazer de chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu não sentia mais nada. E aí eu comecei a sentir um desespero que não tinha fonte. Comecei a sentir um tipo de agonia que é difícil de descrever. E aí começam algumas coisas psicossomáticas, como, por exemplo, palpitação, suor frio, queda de pressão, tontura, e junto com essa apatia geral. Isso é uma crise de depressão que normalmente é chamada entre os especialistas de crise histérica. Entendi. Ou seja, geralmente a depressão não está apenas, não é uma debilidade mental, né? Não está apenas no seu psíquico, mas também afeta o seu físico. Ela afeta, sim. Inclusive, uma coisa que ajuda muito os psiquiatras a fazer diagnóstico de pessoas com depressão pessoas que têm depressão normalmente têm muita dor de cabeça, muitas dores no corpo, tem problemas gastrointestinais, coisas que não têm explicação. Às vezes as pessoas, por exemplo, têm problemas do estômago, elas investigam e não tem nada, mas é um sintoma de depressão. Entendi. Sabe, então, acho que você então poderia descrever como se reconhece, né? Como você se descreve nessa questão de depressão e como que a gente reconhece alguém que talvez possa estar sofrendo de depressão na rua. Não sei. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, porque a não ser que a pessoa esteja numa crise de depressão, os sintomas são um pouco difíceis de reconhecer. Por quê? Pessoas que têm depressão, elas são mestres em mascarar os seus sintomas. Uma pessoa que tem depressão, a não ser que ela tenha sido convencida de que ela tem depressão, um trabalho que psicólogos e psicanalistas fazem com muita primazia, as pessoas mascaram a depressão. Mas a autodescrição de uma pessoa com depressão ela perde o prazer e a alegria de fazer coisas que ela fazia antigamente e que lhe davam prazer. Por exemplo, uma pessoa que gostava de jogar futebol, ela deixa de jogar futebol de repente. Ou uma pessoa que lia muito, ela deixa de ler. Às vezes a pessoa começa a abandonar gostos e começa a adotar gostos que ela não tinha antes, numa tentativa de procurar algo que lhe dê prazer. E com você, qual foi a mudança de comportamento que acabou acontecendo? Foi muito sutil. Começou com pequenas coisas. Eu, por exemplo, eu gostava muito de ler. Eu perdi esse gosto. Eu gostava de assistir filmes, eu gostava de assistir séries. Eu comecei a perder isso, né? As pessoas podem até se perguntar como que você deixa de gostar de alguma coisa. O que eu senti era tédio profundo. Imagina você fazer a coisa que você mais gosta, sentir o mais profundo tédio, né? Até que as coisas começam a perder significado para você. Esse é um dos maiores sintomas, uma das coisas que mais afligem as pessoas com depressão. Sim, Paulo, mas como que você então lida com isso no dia a dia? Porque eu presumo, pelo que você está descrevendo, não parece ser fácil ter a depressão e, assim, o que aparenta mesmo é uma briga constante que você tem consigo mesmo, né? Então, como é que você lida com isso no dia a dia, pensando que o dia você tem múltiplas tarefas, né? Tem o seu trabalho, muitas pessoas cuidam da família, outras pessoas dependem de si e assim por diante. Tiago, uma coisa que é muito legal de deixar claro é que diferente de uma doença física, por exemplo,
A doença, a depressão, ela é única para cada pessoa. Não existe um tratamento fixo para a depressão. Inclusive, não existe consenso entre psiquiatras, entre especialistas, sobre o que fazer em procedimento a seguir para pessoas com depressão. Como lidar com essas coisas é uma briga realmente constante com nós mesmos. No meu caso, o que me ajudou foram os meus amigos. Eu, por exemplo, não tinha mais forças para fazer as coisas que eu gostava de fazer. O meu trabalho se tornava algo, se tornava um fardo. Então, o que eu fazia era, eu me apoiava nos meus amigos. Meus amigos foram a minha grande fonte de esperança e de força. Porque eu mesmo já não tinha mais força para fazer nada. Se não fosse pelos meus amigos, eu não me levantava da cama. Era basicamente assim que eu fazia. Entendi. Então, você acaba reconhecendo que amigos ajudam bastante num processo de, talvez, recuperação, né? Sim. Agora, como que a gente pode trabalhar ajudando uma pessoa que sofra de depressão? Então, eu sendo um amigo de alguém que sofre de depressão, eu presumo que existam algumas coisas que não ajudam, evidentemente, existem outras que ajudam. Então, o que de fato ajuda e o que talvez atrapalha no processo quando eu estou tentando ajudar alguém que sofre de depressão? Vamos começar pelas coisas que atrapalham. Quando você encontra uma pessoa que tem depressão, é muito difícil para as pessoas reconhecer que uma pessoa tem depressão e aceitar que aquela apatia, aquela falta de vontade não é simplesmente uma apatia, uma falta de vontade. É uma doença. Se nós pesquisarmos, por exemplo, o que é a depressão ela é uma condição no cérebro onde os hormônios da felicidade, eles são recaptados pelo cérebro. Então, eles não são transmitidos de neurônio para neurônio. Então, ou seja, aquela coisa que te dava felicidade não te dá mais, né? Então, se as pessoas não reconhecem isso, fica bastante difícil. O que atrapalha é frases como: você precisa se esforçar mais, isso passa, isso não é nada, isso que tá sentindo é só na sua cabeça, isso não existe. Essas frases, elas são muito comuns, muitíssimo comuns, e muitas pessoas acham que ajudam alguém, mas não ajudam. Inclusive, existe uma historinha uma tirinha que fizeram, eu acho aquela tirinha fantástica, a historinha da mão quebrada. A depressão a depressão para algumas pessoas é como se fosse a mãozinha quebrada. Você chega, tem uma pessoa com uma mãozinha quebrada e você fala: eu não consigo pegar um copo com aquela mãozinha quebrada. Mesma coisa com a depressão: eu não consigo trabalhar porque eu não tenho vontade. E a pessoa fala: aí, já vem com a história da mãozinha quebrada, passa por cima disso, isso é coisa da sua cabeça. Isso atrapalha. Deixa a pessoa mais para baixo ainda. Você derruba um pouco de vontade que ela tinha. Ou seja, muitas vezes as pessoas, na vontade de ajudar, acabam atrapalhando a usar frases como essa, né? Que não motiva ninguém, né? Motiva a própria pessoa. Exato, não motiva ninguém. Eu duvido que exista alguma pessoa que fale essas coisas com a intenção de deixar alguém mais para baixo. Todas as pessoas são muito bem intencionadas e hoje eu reconheço isso, mas essas coisas atrapalham e muito. Inclusive, pessoas que a depressão, ela é a porta de entrada para o suicídio. Essa porta é muito grande. Isso pode ser um gatilho para o suicídio. Então, sim, eu ia até perguntar isso para você um pouco mais tarde, mas já que você tocou nesse assunto, qual é o grande perigo de ter depressão e não cuidar dela, né? Eu ia sugerir que talvez levasse a suicídio, queria a sua opinião. É isso mesmo? Então, uma pessoa que venha sofrendo de depressão,
se ela não busca ajuda, se ela se entrega, vamos dizer assim, à doença, pode acabar mal a sua história. Pode não, vai acabar mal. Vai acabar mal. A depressão, ela se agrava se ela não é tratada. Como eu disse, a depressão ela é causada porque os hormônios eles são recaptados pelo cérebro ao invés de ser transmitidos de neurônio para neurônio. Essa condição, como todas as coisas que acontecem no nosso cérebro, essa condição ela tende a se agravar com o tempo, se ela não é mudada. E ela leva ao suicídio. Se uma pessoa não tem prazer em viver, se ela não tem nada na vida que lhe traga prazer, ela vai procurar uma forma de escapar daquilo. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a única coisa que você pensa é fazer a dor de cabeça parar. Esses pensamentos já vieram à sua mente, Paulo? Já, várias eventualmente vezes. Tirar a vida? Várias vezes. E como é que você lida com isso? Eu penso assim, hoje talvez você já está passando num processo de recuperação e hoje, nesse exato momento, você talvez não pense em tirar a própria vida, mas como que é recordar que você já passou por isso e teve esse sentimento? É difícil, Thiago, muito difícil. Porque hoje eu tenho coisas que eu valorizo muito e eu me recordo de coisas que eu valorizo muito e eu falo, eu não posso tirar minha vida por causa dessas coisas. Mas nos momentos mais difíceis, onde eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, eu não me recordava de nada disso, e é muito difícil. Eu até gostaria de, se eu puder, eu gostaria de deixar umas dicas para identificar um suicida. Porque o suicídio não é uma coisa que vem do nada. Eu não sei se é de conhecimento geral, mas o suicídio ele dá sinais. Não existe uma pessoa que se suicida sem avisar alguém. Você sabia disso? Um dos sinais de suicídio é a pessoa ela começa. Primeiro são os pensamentos e falas mórbidas, né? O desejo de ver outras pessoas mortas ou de se ver morto. Ou, por exemplo, de que ela não faria falta no ambiente. Outro sinal é a automutilação. A automutilação é mais simples do que parece. Quando uma pessoa, por exemplo, ela começa a se coçar a ponto de se machucar, ou às vezes ela tem alguma ferida no corpo, ela começa a tirar sangue. Isso é automutilação. Isso é uma tendência suicida, né? Ou, por exemplo, isso é considerado um tique nervoso, mas em pessoas com depressão se agrava para suicídio. Pessoas que costumam morder o canto das unhas, isso é considerado uma tendência suicida. Esses são sinais de que uma pessoa precisa de ajuda. É mais simples do que parece. Bem, vejamos então. Se alguém identifica esses sinais, você mesmo disse que não adianta colocar a mão no ombro e falar vai passar, né? Uhum. Então, ao identificar pessoas, seja com depressão ou já chegando nesse estágio de tendência suicida, qual é a melhor forma de ajudar alguém? Então, quais são as palavras que devem ser usadas, o que deve ser feito? Olha, não existe um roteiro para isso, mas o que deve ser feito seja o genuíno amigo dela. Esteja do lado dela, coloque a mão no ombro dela e acompanhe ela em tudo que ela fizer. Se você não é um amigo próximo dela, torne-se. Porque às vezes as pessoas elas têm um certo receio, por motivo que quer que seja, de se aproximar de uma pessoa, mas a preservação da vida, eu acredito que seja um objetivo nobre para se tornar um amigo genuíno. Então, se aproxima da pessoa, descubra quais eram os sonhos dessa pessoa e ajude essa pessoa a ver que ainda existe
beleza e felicidade na vida que pode ser alcançada, porque ela não consegue ver. Existe uma névoa nela que ela não consegue ver nada. E ela não consegue ver nem as amizades que ela tinha. Os amigos dela provavelmente se afastaram. Então, se a intenção é ajudar, estar do lado daquela pessoa ajuda muito. Ligar para ela, às vezes, ajuda bastante. Eu perdi a conta de quantas vezes eu liguei para amigos meus de madrugada só porque eu tava tendo uma crise e eu queria ouvir a voz de alguém. E esses meus amigos foram que eu disse, foram que me ajudaram a não tirar minha própria vida. Sabe, Paulo, você está citando aí que geralmente a grande força de ajuda vem de terceiros, né? Pessoas, amigos, pessoas próximas que ajudam o depressivo a enxergar o que há de bom no mundo ainda, né? Sim. Agora, se a gente levar para o lado do evangelho, né, você acha que aquela receita básica de fé em Jesus Cristo, o estudo das escrituras, oração diária, isso ajuda também ou não tem muito efeito? Ajuda sim. Eu não diria que uma pessoa consiga fazer isso só com oração e com as das escrituras. Eu não vou falar para você que eu sou descrente em milagres, mas eu estou sendo muito realista e isso ajuda muito. Oração e estudo das escrituras ajuda muito porque Cristo conhece cada uma das enfermidades que nós sofremos. E Cristo conhece todas as coisas que passam na nossa cabeça, mesmo aquelas que são provocadas por doenças. E quando nós oramos ao Senhor e pedimos a ajuda dele para que nós conseguimos passar por aquela situação, aqueles pensamentos eles se aliviam. Existe uma melhora, mas eu duvido que uma pessoa sozinha consiga fazer isso. Eu não consegui. Certo. E aí eu acho que a liderança da igreja também então, desempenha um peso grande nesse processo ao conseguir identificar, se aproximar, se tornar um verdadeiro amigo e dar a devida orientação. Sim, sem preço, sem preço. A depressão, ela quase que automaticamente faz você se afastar da igreja. É quase que automático, porque imagine que quando você tem depressão, todas as coisas que lhe causam estresse, todas as coisas que lhe causam peso, que causam qualquer tipo de fadiga, são coisas que você quer evitar mortalmente. E a igreja é uma das coisas que você mais vai querer evitar. Porque é justamente o que a igreja faz. A igreja do Senhor não é uma igreja onde... Não é uma igreja onde não é uma igreja, como um colega meu aqui de São Bernardo diz, não é uma igreja que parece uma praia de sol e águas cristalinas, né? É uma igreja de trabalho, é uma igreja de serviço. E servir causa preocupação. E para uma pessoa depressiva, uma pessoa saudável encara isso como uma bênção. Uma pessoa depressiva, não. Qual que é o seu chamado hoje na sua ala, Paulo? Hoje eu trabalho como secretário do quórum. Sou secretário do quórum de elders. Certo. E você acha que esse chamado te ajuda a superar os efeitos da depressão ou não tem diferença para você? Agora que eu estou em tratamento, que eu já estou em estágio considerado avançado de tratamento, apesar de saber que eu farei tratamento pro resto da minha vida, eu posso dizer que ajuda, porque ele me dá senso de propósito. Se eu não tivesse um chamado na igreja, eu só estaria solto lá dentro e provavelmente eu não iria. Mas eu tenho um senso de propósito, então eu estaria lá. Certo. Sabe, uma coisa que eu acho que é meio confuso para entender
na cabeça de um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a percepção entre você ter fé para ser curado, acreditar muito em milagres e nos dons espirituais para fortalecer sua vida e ser acompanhado por um profissional da área, né? Inclusive, eu vejo muitas pessoas lutando e sendo resistentes em procurar um profissional, acreditando tão somente que sua fé em Cristo irá fazer com que todo milagre de recuperação aconteça. Né? Na sua opinião, como que você caracteriza essa busca por um profissional? É necessária? Faz parte do processo de cura? Buscar um profissional exclui a fé? Você pode fazer uma análise sobre isso? Posso. Como eu disse, eu não quero de modo algum me demonstrar descrente em milagres, mas eu não posso incentivar uma pessoa a manifestar fé somente e fazer coisas que, como posso dizer, só fazer oração, jejum e acreditar que uma doença assim vá ser curada sem fazer a sua parte e procurar um especialista. Os especialistas, tanto a parte da psicologia quanto a parte da psiquiatria, não são vitais para que uma pessoa ela se recupere. Eu não posso nem falar curada, porque a depressão, ela clinicamente não tem cura, mas existe a probabilidade da pessoa ter qualidade de vida, e isso é facilmente alcançado com um tratamento adequado. E se essa pessoa manifestar fé e ela depositar sua fé e a sua confiança no Senhor e fizer a sua parte, o Senhor providencia isso. Mas eu não posso, assim como doenças físicas, como por exemplo câncer, raramente são curadas espontaneamente. Eu não posso incentivar uma pessoa a esperar a recuperação por fé somente. Então, mas buscar um profissional, nesse caso, seria parte desse processo de exercer fé para ser curado? Sim, com Tá, certeza. e algo também na igreja que costumamos perceber é quando a liderança identifica algum caso de depressão, né? Queria que você talvez pudesse abordar isso com um pouco mais de detalhes, né? Como que um líder da igreja, quais são os sinais que ele deve ficar atento e como abordar, como se aproximar de uma pessoa para tocar nesse assunto e tentar ajudá-la. Veja, não quero que você fale como você disse no começo, como que um amigo faz isso. Agora vamos tentar imaginar como que um líder eclesiástico pode fazer isso de uma maneira mais eficaz. Do ponto de vista da liderança, se o líder da igreja não conhece os membros dele, fica um pouco complicado de fazer isso. Por isso que é muito importante que os líderes conheçam bem de perto os seus membros. Mas eu acredito que é mais ou menos da mesma forma que um amigo faria, Thiago. Olhando de perto detalhes da vida espiritual daquela pessoa. Você vê que a pessoa costumava falar muito nas aulas, ela não fala mais. Ela costumava ir nas atividades, ela não vai mais. Ela costumava ser muito ativo na organização, ela não é mais. Começa a desmarcar compromissos, ela começa a faltar em reuniões, ela não fazia isso, né? Às vezes, por exemplo, no quórum de elders, ela é o mestre familiar, ela começa a desmarcar compromissos com seu companheiro de mestre familiar, por exemplo. Ou ela é da sociedade de socorro, ela começa a faltar com compromissos com as companheiras da sociedade de socorro. Isso são coisas preocupantes. São sinais que podem ou não ser um indício de depressão, mas são sinais que merecem investigação. Esses sinais que você está dizendo são bem
típicos da pessoa que começa a perder a fé e se apostatar da igreja, né? Uhum. Então, muito provavelmente, em vários casos, a pessoa não está deixando a igreja por questões de doutrina, questões sociais, nada disso. Ela está deixando porque ela está envolta num ambiente depressivo. Exato, Seria exato, isso. exato. Muitas vezes, imagine, por exemplo, um presidente de quórum numa ala grande. Esse presidente de quórum, ele tem muitas responsabilidades. Se ele não consegue gerenciar todas essas coisas, pode ser que o estresse atire ele num estado depressivo, que, se não for diagnosticado a tempo, pode se agravar e ele começa a demonstrar exatamente esses sintomas. Por ele ser um presidente de quórum, talvez poucas pessoas percebam. Então, percebe como a depressão é a porta de saída da atividade da igreja? E, como eu disse, ela é uma porta de saída muito grande, porque é muito fácil esconder a sua inatividade na igreja atrás de uma doença que você mascara isso facilmente. Entendi. No seu caso, Paulo, quando você começou a sentir esses efeitos da depressão, eu presumo que não foi do nada, né? Talvez alguns fatores, algumas coisas aconteceram na sua vida que te levaram a esse estado clínico, né? Uhum. Foi isso. Aconteceu. Existem fatores que influenciam no surgimento da depressão na vida de uma pessoa? Existem. Depende da natureza da depressão, o modo como ela vai surgir na vida, mas existem fatores que influenciam na doença, sim. Se uma pessoa ela tem depressão desde criança, por exemplo, ou desde muito cedo, existem gatilhos que fazem com que a depressão ela surja de modo muito mais forte, né? A depressão ela pode ser uma doença hereditária. Existem casos de que os pais tinham depressão, os filhos também têm, e os seus netos também vão ter, e por aí vai. Então, nesse caso, existem gatilhos que fazem com que a depressão ela floresça. E quando Sim, ela... mas no seu caso, quais foram as situações que te levaram à depressão? Bom, eu tenho depressão desde criança. Então, apesar dela ser bem pouco, mas os fatores que me levaram à depressão foi o meu retorno da missão e, subsequentemente, a morte da minha mãe. Foram dois eventos muito impactantes e muito traumáticos. Então, esses foram os gatilhos. Fizeram a depressão se aflorar com muita intensidade. Mas você tinha consciência disso ou não? Não, absolutamente não. Inclusive, eu só consegui o diagnóstico da depressão há alguns anos depois do último gatilho, que foi a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu em 2013, eu só tive o diagnóstico de depressão em 2015. Que foi quando você teve essa crise, foi auxiliado por algumas pessoas e logo após você procurou ajuda médica. Exato. Tá? Isso mesmo. Hoje você está num processo de tratamento, né? E você mesmo reconhece que esse processo vai durar sua vida toda. Talvez em alguns momentos com mais intensidade, outros momentos com menos intensidade, estando tudo sob controle. Mas no seu dia a dia, ou na sua rotina, né? Existem algumas coisas que talvez potencializam esse estado depressivo? Sim. Como eu posso dizer? Quando você tem depressão, existem alguns pensamentos que permeiam a sua mente. Você entra numa espiral de pensamentos ruins. Se acontece alguma coisa que vai de encontro com esses pensamentos, eles funcionam como gatilho para você. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Eu moro sozinho, até hoje. E se, por exemplo, eu vejo pessoas
Eu não, e uma coisa minha, eu não tenho muita facilidade de morar com outras pessoas. Você vejo pessoas num grupo que estão felizes e sorridentes, isso serve como gatilho para mim, porque eu não tenho a mesma facilidade de me integrar como eles têm. Então, eu estou dando um exemplo, né? Mas existem sim situações. É difícil de evitar, mas quando você está em tratamento, você consegue combater isso. Uma pessoa que não está em tratamento, ela não consegue. Por isso é importante procurar ajuda. Hoje você toma algum tipo de medicamento? Sim, tomo. Eu tomo 2 psicotrópicos para depressão. Tá. Eu vejo que há muito, não seria preconceito, mas talvez um certo receio de pessoas com qualquer tipo de grau de depressão ou outras doenças que exijam o acompanhamento de um profissional, de buscar esse auxílio, porque a pessoa se acha que é doida, se acha que não compete a ela usar esse tipo de auxílio médico, né? Esse tipo de preconceito que a pessoa tem com ela mesma, né, de buscar um auxílio de profissionais, não seria prejudicial para a própria pessoa? Muito, muito. Só porque ela está tomando um medicamento que altera o seu cérebro ao invés do seu estômago, ela acha que o remédio categoriza ela como louca. Não é bem assim. Muitas pessoas tomam um calmante e nem por isso elas são loucas. Né? Eu costumo fazer essa brincadeira. Muita gente toma maracujina, coisas para dormir, e nem por isso elas são loucas, estão mexendo com o cérebro da mesma forma. Então, esse pensamento, esse tipo de pensamento é muito prejudicial. Evita que as pessoas tenham acesso a medicamentos que vai salvar a vida e a qualidade de vida dela, da família dela e dos amigos à volta dela. Ela está literalmente perdendo tempo e não tem nada a temer. Os medicamentos não têm os efeitos que as pessoas propagam ter, e o acompanhamento estrito de um profissional evita que uma pessoa ela tenha episódios de superdosagem e de efeitos colaterais graves. Esse medo é praticamente infundado. Entendi. Agora, se a gente pensar na igreja, né, hoje, e possivelmente as pessoas que estão nos ouvindo, algumas delas devem hoje se enxergar em um processo de depressão, talvez ainda não buscaram ajuda, ou já estão pensando em buscar algum recurso. Que conselhos talvez você poderia dar para essa pessoa? Quais os primeiros passos a seguir para primeiro se identificar com uma pessoa depressiva? Como buscar auxílio? Como tentar vencer esse desafio? Dá uns passos. Você mesmo disse que não existe a receita do bolo aqui, né? Uhum. Mas o que talvez ajuda a pessoa a se autoajudar? Se você tem alguma coisa que eu descrevi aqui, se essa pessoa ela tem qualquer tipo de apatia por alguma coisa que ela não tinha antes, essa apatia pode surgir até pelos seus filhos, pelos seus familiares entes queridos. Se você perdeu o gosto, o prazer por coisas que você fazia, se você está tendo pensamentos de que você não faria falta para ninguém, o meu conselho são 2. Primeiro, procure ajuda médica o mais rápido possível. Nem sempre é fácil procurar um psicólogo, mas é mais fácil procurar um psiquiatra. E os psiquiatras, eles são muito atenciosos quando o assunto é depressão. Num geral, os psiquiatras, eles ouvem com bastante atenção e te recomendam a psicólogos. Inclusive, existem muitos psicólogos que são membros da igreja ou pessoas que são amigas da igreja que podem te entender com mais facilidade. E a segunda tão logo o médico te notifique que você tem a depressão,
avise as pessoas próximas a você. Não mascare a doença por o menor tempo que seja, porque assim como você mascarar os sintomas de uma gripe, quanto mais você esconde, mais ela se agrava. E a depressão, ela te incentiva a se isolar. Se você obedece esse pensamento de isolamento, fica mais difícil de se recuperar. Então, avise as pessoas mais próximas a você. Avise o seu bispo. Avise os seus amigos. Não precisa estender um cartaz na frente da sua casa avisando que você tem depressão, mas avise 1 ou 2 amigos próximos que talvez eles vão se demonstrar mais receptivos e mais abertos do que você pode estar pensando agora. Eu fui surpreendido pelos meus amigos. Eu achava que eles não seriam tão receptivos, e eles se demonstraram pessoas excelentes. Então, esses são os meus conselhos. Perfeito, Paulo. Infelizmente, por uma questão de tempo, né, nós precisamos encaminhar aqui para o encerramento deste programa, mas gostaria que você pudesse dar umas considerações finais, prestar seu testemunho. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade em nos ajudar com esse tema, e gostaríamos muito que esse programa ajude. Se ajudar uma pessoa, já compensou o trabalho que deu de poder fazer esse programa hoje. Então, por favor, suas considerações finais aí, seu testemunho. Ok, Thiago, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de dar essa entrevista. A depressão, ela é uma doença, é a doença do milênio, e os líderes da igreja têm sido muito atenciosos, inclusive o Elder Holland. Eu recomendo o discurso dele, Como um Vaso Quebrado, que é um discurso para depressivos, e eu presto meu testemunho de que Cristo vive, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja verdadeira dele sobre a face da terra. Não existe outra igreja que tenha o direito e a autoridade para portar o nome de Jesus Cristo. Peço meu testemunho de que Joseph Smith é um profeta de Deus. E eu sei que, por mais obscuro que seja o caminho que a depressão mostre, eu sei que o Senhor pode mostrar um caminho mais excelente, um caminho com mais luz. Eu deixo essas palavras no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. E você que nos ouviu, saiba que estamos abertos para outros temas. Se você gostou deste assunto, se ajudou você a entender melhor como é ser um membro da igreja com depressão, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, faça chegar a outras pessoas. Não se esqueça que nós teremos o 2º episódio, que vamos tratar ainda do mesmo assunto, só que desta vez com a visão exclusivamente de um profissional. Este é um programa do Fair Mormon Brasil, este é o canal Fair Mormon, e você está ouvindo o Fair Mormon Perspectivas, um programa que ajuda a ver as coisas do Evangelho, ou a vida de um membro da igreja, com outro olhar, por meio de uma outra perspectiva. Agradeço sua audiência até aqui, e nós nos vemos no próximo programa. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.